com 4 anos, pingava água na minha cabeça, eu dormia, pingava água do telhado, o telhado estava completamente destruído. Eu não tive infância, foi muito acelerada. Quando uma pessoa se concentra numa coisa tão fútil, eu acho que tem tendência a perdermos o nosso rumo. Agora, se nós desfrutarmos do processo, iremos acabar por ter resultados que outrora pensaríamos. Não é normal, se vocês sobem um lance ou 2 de escadas e já estão a bufar e sentem o coração a mil, não é normal. Não é normal. Fui dos 74 aos 90 quilos no cross, mais ou menos em 2 semanas e meia, quase 3 semanas. Devias ter ganhado aí uma arritmia cardíaca, moço. Tu és ao ginásio e estás a fazer coisas que tu não gostas. Já viste o quão chato e miserável a tua vida se torna? Se tu te rodeares de 6 palhaços, tu vais ser o 7º palhaço. Maldinha, sejam bem-vindos novamente, mais um novo episódio, mais um novo convidado. Tenho na minha presença o meu coach, o meu treinador, uma pessoa que pegou em mim num sentido de melhorar e nunca pensei que fosse se tornar um especial amigo. Por isso, bem-vindo, Dani. Espero que estejas bem. Estou fixe. Hoje vamos ter aqui uma entrevista, se calhar um pouquinho diferente, de uma pessoa que já tem muitos anos de experiência na área, uma pessoa que arrancou com um negócio próprio, com uma ideia genial, no meu ponto de vista. Elogio-te já, e na altura, aliás, o poder acompanhar o processo todo desde o início, também vamos falar aqui um pouquinho, umas perguntas mais pormenorizadas, realmente é notório a maneira como tu conseguiste analisar o mercado e dizer, opá, falta isto aqui e eu vou abraçar isto aqui. Isso é de veras, sei lá, é de veras bonito ver que se calhar com poucas coisas que a gente possa ter em mãos, seja termos monetários ou termos de conhecimento, tu não tiveste medo de agarrar a oportunidade e ir em frente a isso, e isso realmente é muito bonito. Mas antes diz-nos essa parte de toda a tecnologia por trás e dos teus anos de carreira, conta-me um pouco, o que é que tu te caracterizas fora da vertente de personal trainer? Quem é o Dani? No dia-a-dia, quem é que é o Dani? O Dani, basicamente, eu sempre considerei uma pessoa trabalhadora. Logo que acabei o secundário, tinha uma ambição de ir para o exército. Não correu bem. Falhei numa parte, por ser daltónico, por ser um pequeno nível de daltonismo, não passei para aquilo que eu queria. Eu queria ir para condutor de transportes pesados e pronto, passei nos psicotécnicos, foi o melhor nas provas físicas, foi o porquê de eu ter entrado no ginásio na altura, também por ser um rapaz obeso e assim, mas esse foi o meu objetivo. Mas pronto, infelizmente, por causa dessa vertente, não consegui. E ainda tentei novamente, falei com o comandante na altura e eu, por favor, até chorei mesmo à frente dele. Nunca mais me esqueci. Chorei mesmo à frente dele, por favor. Não fazia ideia. Deixa-me tentar novamente, eu quero muito isto. No dia seguinte fiquei com outro pelotão, fiz as captações e isso tudo novamente, os testes todos físicos, psicotécnicos, até mesmo a nível de escola, isso tudo, português, matemática, fiz tudo outra vez, subi as minhas notas, mas mesmo assim não foi suficiente, porque chegou outra vez à parte do exame de ver as cores e isso tudo, e falhei. Infelizmente aconteceu. Não fazia ideia dessa tua parte pré-militar, sabes? E na coisa de 2 ou 3 semanas eu tive uma saída fora, fui passar o fim de semana fora e acabei por conhecer uma pessoa espetacular, de um casal amigo, e ele é militar, ele foi militar e agora está nos quadros da GNR. E eu confessei-lhe, e confesso aqui também, que sabes que eu de certa forma sinto um pouquinho de tristeza de não ter ido. Não ter ido, yeah.
Juro-te, sinto aqui, pá, remói-me um pouquinho às vezes quando converso com malta que, pronto, é Yeah. militar, ou foi militar, ou só fez apenas a recruta, foi lá ver como é que eram as coisas. Pá, eu sinto um arrependimento de não ter ido. Se eu tivesse que dizer alguma coisa na minha vida que me arrependo, é isso, de Sim, não ter ido. sim. Porque o tu ires e fracassares, ao menos foste, Ao menos apareceste. Eu acho que toda a gente devia pelo menos tentar uma vez na vida. Eu encontrei lá um rapaz que era o gajo era açoriano. Ficou no mesmo beliche que eu, ficou no beliche de cima e eu fiquei no beliche de baixo. E eu e ele andámos a competir um com o outro. Ele era muito bom fisicamente também. Eu e ele basicamente éramos os melhores lá. E ele infelizmente também não entrou por chumbou nas provas psicotécnicas e não passou. Ele também ficou mesmo devastado. E quando ouvimos um Zé António ao lado a dizer, pá, vou para os comandos porque se ganha mais, só por causa disso. E tipo, a minha ambição não era só porque ganhava mais ou ganhava menos, eu queria entrar. Parece bem a boina, não é? E eu e ele ouvimos isso, ficámos devastados, mas pronto. Mas pronto, sempre fui muito trabalhador, pronto, não consegui isso. Mas logo de imediato procurei trabalho, trabalhei como repositor num supermercado. Depois eu tinha um curso de multimédia, trabalhei como designer numa fábrica, ou seja, nunca parei. Depois já não estava bem ali, não gostava, passei para a segurança, de segurança, para o PT, ou seja, desde os meus 19 anos, tenho 30, nunca houve um período em que eu tivesse desempregado, sempre trabalhei, sempre procurei mais, ou seja, é isso que eu considero quem é o que é o Dani, uma pessoa trabalhadora, não gosto de estar parado, gosto de mais, mais, mais. Uma coisa que sempre me moveu bastante na altura foi sempre o dinheiro, pronto. Eu ganhava 500, eu tenho de ganhar 800 daqui a meio ano. Eu ganhava 800, eu daqui a meio ano tenho de estar a ganhar 1000. Eu daqui a meio ano tenho que estar a ganhar 1200 e assim sucessivamente. Sempre foi a coisa que me puxou. Porque eu tenho sempre aquele receio de um dia, tipo, de, Faltar. de não ter nada. Ter medo de ser pobre, de passar dificuldades, porque eu passei muitas dificuldades quando era pequeno, mal tive um teto sobre mim. Eu lembro-me com 4 anos, pingava água na minha cabeça, eu dormia, pingava água do telhado, o telhado estava completamente destruído, pingava água na cabeça, eu dormia com um pequeno lençol em mim, cheio de frio. Minha mãe tirava dela para me cobrir, por isso eu sempre tive esse receio e é algo que eu não quero para mim no futuro e é por isso que eu batalho todos os dias. Acho que é esse mesmo, esse ter esse medo que me leva a querer sempre lutar mais e mais e mais. Que é por isso que me perguntas quem é o Dani, é um gajo trabalhador. Acho que me define mais. Sabes, é que a próxima pergunta era mesmo a falar sobre isso. Eu sei, pronto, sei destas questões, porque foi algo que já partilhamos no passado, mesmo também histórias minhas, e ele também acaba por saber. Vieste de uma família humilde, o que isso é muito bonito, é isso que nos caracteriza, Yeah. ok? Não quer dizer que não venhamos de uma família abastada e que tenhamos que ser rudes, ou o contrário, sermos uns lutadores natos. Temos imensas possibilidades neste mundo, não é? Existe o bem e o mal. Mas sentes que isso de forma geral acabou por te moldar a tua personalidade e mentalidade até para o desporto e para a tua vida em si. Um, o facto pronto, a minha mãe é uma mulher sempre foi muito trabalhadora, por isso acredito que essa ambição de querer ir atrás dele, que é o dinheiro, e ter as minhas coisas, não me faltar comida, não me faltar água, assim, eu acho que é muito da parte dela. Um, Agora, no que se toca ao desporto, nunca fui muito, a minha família nunca foi virada para isso, até que eu sempre fui muito ativo. Eu, por exemplo, com 14 anos ia jogar à bola e o meu irmão, que é mais novo do que eu, ia com o meu pai para trabalhar para a sucata. O meu irmão também, pronto, o meu irmão também é bastante trabalhador nesse aspecto. Ou seja, eu gostava sempre de ir jogar à bola, correr, andar de bicicleta, sempre gostava de desporto. A minha família, por acaso, nunca foi muito ligada a essa parte. Eu quando falo, acabou por te moldar
pelo sentido da voracidade que tu tens no teu dia-a-dia, de não ficar parado. Isso acabou por te moldar e dignificar, enrijecer, né? Se calhar a palavra correta é enrijecer mentalmente para que tu sejas mais duro, se calhar no teu treino em si, mas também no dia-a-dia, que é o mais importante, que o treino acaba por colmatar um pouco o nosso dia-a-dia. O facto de eu ter tido uma infância mais pesada, por assim dizer, desde a minha mãe ter entregue, de ser obrigada a entregar-me uma assistência social porque não tinha possibilidades para me sustentar a mim e ao meu irmão quando éramos mais novos. Claro que ela mais tarde acabou por nos ir buscar e pus muito graças por tudo isso que ela fez por nós, mas o facto de eu ter tido uma infância muito difícil, acredito que foi isso que me moldou a obrigar a crescer mais rapidamente, até que quem tomou conta dos meus irmãos e quem teve de repente sempre lá presente, mesmo com 10, 12 anos, era eu. Era eu que tomava conta do meu irmão mais novo, as minhas irmãs mais novas. Tu és mais velho? Eu sou mais velho, de 5. Por isso, acredito que toda essa má fase da minha vida na infância, eu digo sempre, tipo, eu não tive infância, foi muito acelerada, muitas coisas assim, para além. Foi o que me obrigou a conseguir ter este tipo de mindset trabalhador. Acho que obrigou-me a crescer mais rápido, que é bom. Por um lado, não tive aquela infância que todos os miúdos gostam de ter, não é? Têm. Mas obrigam-me a ver o mundo com outros olhos, que é difícil, é duro, mas tipo, a gente consegue alcançar aquilo que quer. Permite-me dizer-te uma coisa, que tu acabaste por ter uma benção, sabes? As pessoas só começam a ter percepção ali meados dos 21, 22, 23, que o mundo não é cor-de-rosa, Não. sabes? E tu estiveste numa fase muito mais tenra e isso preparou-te para isto que é a vida, não é? Eu também não quero estar aqui a equiparar, não é isso que estamos aqui a fazer, mas eu também recordo-me de várias situações, os meus pais tristes, a chorarem por não terem, às vezes, soluções. Às vezes, para mim, não vou dizer que me faltava comida na mesa, mas se calhar comíamos menos. Se calhar os lanches para a escola não existiam. Mas mesmo assim, uma coisa que nunca faltou foi a união. E foi isso que também perdurou, porque depois mais tarde a tua mãe quis e fez questão, obviamente, de te ter contigo mais junto o teu irmão. E isso, a união de família é muito importante. A minha mãe, até hoje, nunca mais se desculpou a si mesma por isso ter acontecido, porque ela sentiu-se obrigada, não é? Não lhe tiraram os filhos, ela própria tomou essa iniciativa. Eu e o meu irmão passámos muitas dificuldades na AMA da Segurança Social que a gente teve, coisas completamente desumanas, mas pronto, ela acabou por nos ir buscar na mesma, por isso isso aí acredito que me moldou e sem dúvida nenhuma fez-me a pessoa que sou hoje. Cresceu muito, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Falando agora aqui um bocadinho mais para o desporto, que o Dani é um ligado nato ao desporto, é futebol, é boxe durante a semana, é musculação, é dar PTs, acaba por motivar os outros também, para além dos seus alunos, todos aqueles que o rodeiam, mas não começa logo na musculação. Tu jogaste futsal no Miramar, se não estou em erro. Se tivesses que comentar o que é que futsal te deu e levaste posteriormente para a musculação e bodybuilding, consequentemente, o que é que tu dirias que tu levaste, assim, aqueles detalhes que tu pudesses ter levado para uma nova prática de um novo desporto? São duas coisas completamente distintas, não dá para misturar. Eu antes de futsal pratiquei futebol, aliás, eu pratiquei muitas modalidades, eu pratiquei esgrima, pratiquei handball, futebol 11 também, depois é que fui para o futsal e depois pronto. O que é que te fez trocar do futebol para o futsal? É que é uma diferença abismal, o espaço... Eu defendo muito com os pés. Ok. Guarda-redes? O meu mister sempre dá-me na cabeça, vai com as mãos,
e a bola vinha para o lado e eu ia lá fazia uma espécie de uma esfargata e eu ia para lá com os pés e nunca me encaixei bem como guarda-redes de futebol 11, até que quando fui para o futsal, disse, não, isto aqui é a minha praia. Aqui já consigo trabalhar mais no solo, com as minhas pernas e isso tudo. Eu praticava futsal, mas ainda não praticava musculação. Eu quando entrei, passaram a haver 3 anos de júniores naquele ano. Eu no segundo ano de júnior ainda não praticava musculação, no terceiro ano de júnior já comecei a praticar Opção? musculação. Foi aquela situação, eu queria ir para a tropa, eu queria emagrecer, queria pôr-me em forma e foi por causa disso. Mas estava a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ainda estava no secundário, estava no 12º, estava a fazer musculação e estava a fazer futsal à noite, fazia isto tudo. Era sempre muito difícil. Ativo. Mais do que isto, quase impossível. Sempre gostei muito de praticar desportos, sempre gostei. Às vezes era complicado. Fazia musculação às 6 da tarde e depois o treino de futsal era às 9 da noite. E era tudo assim, logo no mesmo dia. E eu ia de bicicleta para mais caro. Eu ia de bicicleta para o pavilhão, ou seja, eu era de Valadares, o pavilhão era em Golpilhares, então era uma distânciazita aceitável. E se fizesse chuva ou não, siga, tenho de ir jogar à bola. E o pessoal, os meus colegas de equipa eram assim, tu é que és maluco? Vais ao ginásio, ainda vens aqui jogar futebol, tu és maluco, tu não bates bem. E eu, tem que ser. E eu chegava lá em primeiro lugar, Cristiano Ronaldo sempre foi o meu ídolo. Eu tinha aquela mentalidade, tem que ser o primeiro a chegar lá. E eu chegava lá, já estava a começar a aquecer. O pessoal ainda não tinha chegado e eu já estava lá, já estava a aquecer, já vinha quente de bicicleta. Sim. E eu já estava a aquecer, era aquela cena, sou o primeiro a chegar e era o último a sair, por acaso. Ainda ficava mais um bocadinho a tentar melhorar as coisas, ou seja, eu estava naquela cena, eu quero seguir o mindset do Cristiano Ronaldo. Sim. E era para isso. Um excelente exemplo para qualquer área de trabalho. Gostem ou não gostem daquilo que eu vou dizer, aceitem ou não, ele torna-se um pouco aquilo que é a bandeira de Portugal. Basicamente. É um motivo de orgulho. Aliás, antes de existir o Ronaldo, já se falava que o povo português era trabalhador. Eu acho que o Cristiano só veio clarificar que efetivamente o povo português é assim. Olha se ele te vê. Olha se ele te vê. Quem me dera. Ele se pudesse sentar aqui, ou num sítio qualquer, já nem me importava se fosse só para ouvi-lo. Falas, e muito bem, nesse teu foco, nessa tua parte de visão de túnel. Já são mais de 10 anos a puxar ferro. O futsal, entretanto, acabou por ficar para trás. O que é que as pessoas acabam por não entender desta tua rotina de 10 anos a fazer musculação, pelo meio competições? Como é que é viver estes 10 anos já de musculação, puxar um ferrinho? Tem muito que se pega, é uma aprendizagem contínua, tipo, estás sempre a aprender. E ontem, na conversa com um rapaz lá no ginásio, eu disse mesmo, tipo, a maneira como eu fazia um press de peito com 40 quilos é diferente como eu fazia atualmente, que é como fazia antigamente. Técnica, respiração, a postura, e são os mesmos 40 quilos, por exemplo, mas a maneira como eu faço, a maneira como eu visualizo aquele movimento é completamente diferente como eu fazia antes. Tipo, é completamente fora de série. Uma pessoa pensa, 11 anos de treino, que é o que eu tenho, faço musculação há 11 anos, já aprendeste tudo, tinhas a aprender. Não, parece que há sempre uma coisa nova para aprender, é impressionante. Mas é só levantar peso, é só fazer isto, é só levantar isto. Não. Tem muito que se diga, tá? Há sempre maneiras de treinar. Até porque, permite-me, eu treino, e tu sabes, e treino afincadamente, não sou um balelas, mas
eu acho que cada vez mais acabamos por perder aquela ideia de ferro, É, sabes? O trabalhar com o halter, o trabalhar com a barra, o trabalhar, sei lá, com movimentos muito mais, sei lá, de peso morto, assim é, dizendo, e hoje trabalhamos com máquinas, tem todo um processo, tem toda uma inclinação, e depois metes o banco assim e acolá. Tudo isso leva-te também para continuares a aprender, a claro, recrutar mais músculos, sim, porque não é só o bombar, não é? O tal que o pessoal pensava, não é? sim, Do puxar e empurrar, não é só isso. Hoje a musculação torna-se, eu acho, é uma chave, se calhar, para a maior parte da nossa geração. Hoje a nossa geração, sim, praticamente quase toda, frequenta um ginásio. sim, cada vez mais isso é muito bom. As pessoas apercebem-se que começam pela parte estética, que foi no meu caso não foi pela parte estética, foi para preparação para o exército, mas depois passou a ser para a parte estética, depois eu comecei-me a focar muito e a ficar fascinado com aqueles corpos do bodybuilding, desde Ronnie Coleman, a Jay Cutler, e depois há alguns que eram mais aproximados à nossa realidade, que estes gajos são bestas, que eu gostava muito do Sadi Kadjovic, eu era muito naquela parte do Ziz, alguns vão se recordar quem é o Claro. Ziz. Mano, eu também conheço o Sadiq é top. Sadi que era top, alguns vão conhecer quem é o Ziz, o legado dele e assim. GFC Já também. sei também, basicamente eu virem muito para eles e queria muito ter esses físicos e isso tudo. Mas com o passar dos anos, eu agora olho para a musculação como uma coisa de longevitude, tipo, e eu quero continuar a fazer isto durante muito mais anos. Eu já sei que para que este é o físico que eu tenho, muito provavelmente não vai ficar muito maior do que sou agora, a não ser que eu queira ir por outros caminhos, mas terei mais qualidade, terei mais densidade muscular, vou ser menos frágil para daqui a 10 anos, quando eu tiver 40, daqui a 20 anos, quando eu tiver 50, não ter aquelas dificuldades que eu vejo muitas vezes no ginásio no dia a dia. Chega-me um homem com 30, 40 anos a dizer que lhe dói as costas, não consegue subir escadas, não consegue atar os atacadores, e eu fico assim, eu não quero isto para a minha vida. Claro que não. É por isso que eu digo, a musculação mudou muito no meu mindset no passado dos anos, que já não olho só naquele, como tu disseste, e vem levantar ferro. Já faço algum trabalho de mobilidade, já me foco em trabalhar noutras posições para o meu corpo se mover. Aí também entrou o boxe, que obriga-me a colocar o meu físico, o meu corpo, a mexer-se de maneiras que não estava acostumado, que eu estava-me a sentir muito preso, muito limitado, e o boxe está-me a trazer coisas que não me trazia a musculação, e também comecei a ver com outros olhos que a musculação tem muito mais aquilo que se diga, que só se vê, que é, diz assim, a máquina, fazes 3 séries de 12 disto e o músculo cresce. Tem muito mais coisa, tem muito mais. Ui. Só os intrasets que tu podes fazer, só os supersets que podes fazer, as maneiras como podes treinar. Em vez de trabalhares com 12, podes trabalhar com 7. No nosso caso, como por exemplo, muitas das vezes acabamos por trabalhar se calhar com uma carga mais baixa e trabalhamos com um nível de reps maior, ou trabalhamos com uma carga mais alta, porque é um exercício muito mais apoiado e acabamos por trabalhar com reps mais baixas. Claro. Acho que isso... Eu falo por mim, e foi uma das coisas, e ainda bem que tocas nesse ponto, também para dar aqui uma perspectiva à malta, que eu acho que o pessoal fica tipo, sei lá, standardizado, sabes? Parece que fica com uma ideia tipo, aquilo parece que é concebido, temos que ficar com os corpos belos e aquilo, e vemos o Jeff Seed, o Ziz, até podemos pegar, sei lá, Ramondinos, etc. Viramos mais para a nossa geração, para a geração Cibano, Ramon. Tipo, que toda a gente tem que ficar assim, ou que toda a gente é possível ficar assim. Opá, não. E sim, não e sim. Sim, é possível chegares a um patamar deles, com trabalho, obviamente, e com uma dedicação extra e com fontes extra, isso é claro. Agora, se nós tivéssemos que falar num modo geral, o objetivo da musculação, primeiro, é tirar-te de sedentarismo, ok?
Segundo, comunicação social, que é extremamente importante. Tu num ginásio podes conhecer o amor da tua vida, podes conhecer o teu melhor amigo, podes conhecer o teu mentor, e as pessoas esquecem-se disso. Que a musculação não é só ir lá levantar peso, não é só ir lá ficar com o corpo esbelto. Queres que eu te diga uma coisa? Sabes porque é que eu comecei a treinar musculação? Eu tive um primeiro momento com um dos meus melhores amigos de infância, fomos treinar musculação aos Carvalhos. No ginásio ali no centro dos Carvalhos, epá, eu não quero estar em erro, mas acho que ele vive, ou na altura chamava-se Vive. Fomos lá treinar, Dani, isto é verídico. Fui lá com a minha mãe, fiz a inscrição, tinha 16 anos. Fiz a inscrição juntamente com o Dani, fui aquela semana, não fui mais. Certo. Porquê? Porque o meu mindset era mudar o meu aspecto físico. Começa sempre assim. Nunca mais quis saber daquilo. Na altura eu jogava futebol, só queria saber da bola. Bola e tal, na altura depois também comecei a fazer uns exercícios extra, correr e tal. Eu odeio correr, para quem me conhece sabe que é a coisa que eu mais odeio na minha vida é correr. Correr e tal. Entretanto deixei de jogar futebol. Depois posteriormente comecei a praticar kickboxing e isso virou uma obsessão. Entrou o Covid e eu tinha um ginásio em casa, uma coisinha pequena, tinha uma barra sei lá, de 10 kg, meia dúzia de pesos, para 30 kg em pesos, de discos, uns halterzitos, um banco, pronto, trabalhava com aquilo, fazia umas flexões e tal. E aquilo começou a puxar. Porquê é que eu quis começar a fazer musculação? Porque eu me sentia fraco dentro do kickboxing. E eu achei, na minha cabeça, pronto, opa, tenho que engrossar, tenho que ficar mais grosso. Não foi no meu objetivo de parecer bonito, olhar para o espelho e parecer bonito. Aliás, sempre te disse isto, e eu não quero saber do meu físico, estás a ver? Eu sei que se for ao ginásio, já estou acima daquilo que é média mundial, não é que nem é nacional, é mundial. Já estou completamente à frente. Fisicamente, já sei que vou parecer melhor. Quando uma pessoa se concentra numa coisa tão fútil, eu acho que tem tendência a perdermos o nosso rumo. Agora, se nós desfrutarmos do processo, iremos acabar por ter resultados que outrora pensaríamos. Porquê? Porque não houve uma limitação. Não meteste uma ideia fixa daquilo que tu querias parecer. Percebes? É por isso que eu muitas das vezes também digo à malta, opá, vocês querem ir para o ginásio? Porque às vezes também me perguntam, pá, gostava de ir para o ginásio e não sei o quê. Opá, eu não sou nenhum guru, não sou nenhum personal trainer, não tenho as fórmulas exatas, não é? E aquilo que funciona para mim pode não funcionar para ti. Aliás, os exercícios que eu faço até podem ser prejudiciais para ti e vice-versa. Mas, pá, encontra uma coisa que tu curtas. Não precisa ser ginásio. Claro que não, até a tua cena, Dani, a tua cena até pode ser só ir à praia, a Miramar e dar um passeio. E já estás a ganhar mais do que, se calhar, 90% da população portuguesa. Diz que nós temos um nível de sedentarismo extremamente elevado. Sem dúvida alguma. Acima de 60%, basicamente. É muito alto. É muito alto. Aliás, o pessoal que está aí por trás da câmara, que por acaso queira fazer alguma coisa, pá, façam. E segundo ponto, e se vocês não acreditam nisto que eu estou-vos a dizer, façam o seguinte: peguem no carro, ou peguem nas vossas sapatilhas, calcem as sapatilhas e ida à rua. Ok? E na vossa cabeça vocês vão colocar assim: eu vou única e exclusivamente apreciar as pessoas que passam por mim na rua. E vocês vão avaliar o físico dessas pessoas. E vocês vão perguntar se essas pessoas são saudáveis. E se é isso que querem para vocês. Porque tal como ele disse, o Dani já teve 20 anos. Hoje tem 30. Amanhã, num futuro longínquo, irá ter 40. Exatamente como eu tenho 23. Num futuro longínquo, irei ter 30. E 40 posteriormente. E eu não quero de maneira nenhuma. Sabes uma coisa que me assusta? O meu filho querer jogar futebol. Ou, sei lá, estamos na praia, fomos de férias, e ele dá-me uma corrida. E, pai, tu não apanhas. Aquela cena de eu ir atrás dele. Eu não quero que isso aconteça na minha vida. De não ir. Ou passar uma vergonha. Não quero que isso aconteça. Eu quero que o meu filho olhe para mim como... Bem, isto é um exemplo. Role model. Eu não vou pesar 120 kg porque o meu pai não pesa 120 kg. O meu pai pesa 90 kg. Opa, posso pesar 90 kg ou 85 kg, mas opa, estou bem.
Sim. fisicamente, metem-me a correr, ou a minha família está num ambiente em que, de certa forma, está em perigo, eu estou preparado para proteger a minha família. Essas pessoas não estão preparadas para defender a sua família. E não só, podíamos estar aqui até amanhã a falar de vários assuntos. Coisas básicas, né? Até mesmo levar as compras. Tu moras no segundo andar e não tens elevador no teu apartamento e custa-te subir Um lance de um escada. lance de escadas. Por amor de Deus, tipo, isso não é normal. Isso não é normal uma pessoa na casa dos 20, 30 anos, até mesmo 40, que seja, faz um lance de escadas e já está Morrer. a morrer. Não é normal. Tapas-lhe a boca, acabou. Ok, Só, vai para lá. não é normal. Se vocês sobem um lance ou dois de escadas e já estão a bufar e sentem o coração a mil, não é normal. Não é normal. Permitam-me também alargar aqui um pouquinho. E mesmo que vocês façam 5 flexões e estejam a morrer, tipo, malta, Não é normal. também não é normal. Obviamente que existem pessoas com limitações, principalmente por causa dos ombros, deformações e não sei o quê. Pá, mas Patologias, todos nós as temos. claro que sim, mas opá, o mínimo dos mínimos a gente tem que conseguir fazer, É. não é? Porque a ambição, lá está, não falamos, quando falamos em ambição e o desejo de ganhar, não se trata só no termo monetário. Isto também é ganhar muito, é interagir com a tua família, teres momentos, não é? O poderes, sei lá, desfrutar Sim. do teu corpo. É o teu santuário. Eu costumo dizer muitas vezes isto. O nosso corpo é o nosso santuário. É. Não posso. O que tu ingeres, É. ou aquilo que tu acabas por não fazer, acaba por te limitar em extremas circunstâncias. Sim. Pesar 120 quilos, opá, não tenho nada contra ninguém que seja obeso ou que seja gordo, mas opá, se calhar deves pensar de uma maneira diferente. Se calhar não vais estar cá, até pode estar até aos 90 ou 100 anos, Óbvio. mas a probabilidade é menor. Sim, mas para isto há uma coisa tipo sobreviver, outra coisa é viver. Tipo, uma coisa é tu nos teus 40, 50 anos és capaz de fazer as tuas coisas no teu dia a dia, outra coisa é tipo, tens alguém que tem que te ajudar a fazer tudo e mais alguma coisa, ou tens dificuldades em te levantar do sofá ou caminhar um bocado, que seja, tipo, não é normal sentir esse tipo de angústia e dificuldades, não é? Ora, eu ainda esta semana, só para terminar este assunto, ainda esta semana vi um vídeo da Dani que me chocou, sabes? O meu melhor amigo mandou um vídeo no TikTok, um vídeo de rir, ok? E estávamos a ver o vídeo e tal. Ele mandou-me uns emojis a chorar de rir e vi logo. Pronto, bem aí porcaria, bem aí merda. Abro o vídeo. Acreditas que um moço entrou para dentro de uma piscina e a piscina não tinha lance de escadas? Ainda não tinha lance de escadas. O moço devia pesar, sei lá, pai, 150 quilos ou 170 quilos. Era mesmo obeso. Sabes o que é que aconteceu? Eram 4 rapazes, tentaram-no tirar da piscina, não conseguiram. Tiveram que chamar uma grua. Porra. E eu digo-te uma coisa, aquilo realmente tem piada. Tem piada, mas Chocante. é mais assustador. É. Mais uma razão. Nos outros acabamos por aprender aquilo que nós não queremos para nós. Sim. Muitas vezes também não tem, a culpado não é a própria pessoa. A obesidade tem muitos contextos. Aquilo que rodeia ao teu redor, as pessoas com que te dás no teu dia a dia, a influência das comunicações sociais, tudo isso influencia, mas não pode servir de motivo para te deixares estar. Eu sou assim porque a minha mãe e o meu pai comem sempre porcarias e só têm isto à minha disposição, por isso eu vou comer isto. Pá, eu tomei a decisão de deixar de ser obeso com 10 anos e a minha casa era batatas fritas 3, 4 vezes por semana, o armário cheio de bolachas. Aí está, eu falei no início que no início eu não tinha nada e quando a minha mãe se juntou com o meu atual padrasto, mas para mim é meu pai, eu chamo-lhe pai, é pai, para mim,
passei de nada para tudo. E também foi isso que levou-me a ganhar excesso de peso, e eu não metendo tudo, eu é que decidi que não me sinto bem, dói-me o peito quando subo as escadas, não consigo respirar em condições. Nunca mais me esqueci que eu fui, na altura, era o X-Gaia, lá na Santo Vídeo, e fui fazer um eletrocardiograma, porque eu disse à minha mãe que doía-me o peito, e o médico disse assim: olha, o seu filho tem excesso de peso, se ele não perde peso vai desta para melhor. Foi a palavra do médico. E eu, oh mãe, oh mãe, vou morrer. Oh mãe, vou morrer. Ele, ai filho, não sei, temos de fazer alguma coisa. E eu é que fiz. Eu deixei de comer logo os 3, 4 pratos por refeição que eu fazia. Também, epá, acredito que tenha sido por facto de não ter tido nada e depois passei a ter acesso a tudo. Esquece. Miras sofre, não é? Esquece. Não tenho nada, agora chego aqui, os olhos até brilham, parece o Luffy quando vai comer, sabe? Quero logo tudo. Passo a ter um iogurte em que partilho com o meu irmão para tenho 13 iogurtes para eu beber. para eu comer. Exato. É logo que vou ganhar muito peso, mas fui eu que tipo assustei-me. Bater um pé a ti mesmo. Assustei-me com aquilo que o médico disse e comecei a emagrecer. Não das melhores maneiras e não nas melhores condições, mas emagreci, engordei e pronto. Também acaba por ser normal de uma criança. Depois houve finalmente um processo adequado sim. para o teu... Às vezes toda a gente as pessoas acabam por ter aquele chip e chegam à fase adulta e conseguem manter-se naquele regime. Algumas recaídas, como eu tive, toda a gente os tem, mas sabem que aquilo é o limite. Outras pessoas, pronto, acabam com acontecer, como aconteceu com esse rapaz, outras pessoas que nunca chegaram a bater, aquele chip nunca se chegou a ligar. E nunca vai mudar. E nem vai mudar, infelizmente. Sabias uma coisa? Pronto, isto está sempre aqui para terminar, mas os participantes do Biggest Loser é muito mais provável que eles voltem a ser obesos. É uma percentagem absurda. Estamos a falar mais da maioria. O que eu, para mim, dizia assim, então tiveram esta transformação, tiveram uma oportunidade de passar por isto, com estas condições. Porque há qualquer coisa ali que não está já não está formatado. O físico pode estar diferente, eles olham e depois pensam que nunca mais vão voltar àquele aspecto e depois voltam a comer. E aumentam do valor com entraram. O problema é esse. Por isso, mesmo que eu digo, a parte da obesidade nem sempre é a parte de comes a mais, quer dizer que mais. É porque és preguiçoso e não queres saber e só queres comer. Muitas das vezes a parte psicológica está lá por trás e não está em condições. Entendo. Passando um bocadinho para o teu lado da competição, que para quem não sabe, Lani já acabou por competir em campeonatos de fisiculturismo. Competir em fisiculturismo é só palco e pose, ou há muito mais que as pessoas acabam por não ver? Todo um processo. Há todo um processo. Primeiro há o saber a data. Ok, eu vou competir neste dia. Por acaso, hoje é 3 de outubro. Exatamente. Faz precisamente 3 anos desde que eu competi, subi a palco. Subi a palco dia 2 de outubro de 2022. Mas faz precisamente 3 anos desde que competi. Primeiro, tu tens de saber a data que vais competir para saberes quanto tempo tens para te preparar. Eu levei cerca de 18 semanas a preparar. Tudo começa com aquela data e tens de te preparar este tempo todo. Naquele tempo todo, tu tens de estar mesmo focado onde que tens muito trabalho pela frente, tens refeições para cumprir, tens cargas para cumprir, tens treinos para cumprir, mas tudo à volta continua, a vida continua. Por isso, todos os outros fatores à volta podem influenciar nessa preparação, desde stress familiar, desde cansaço, relações
com um relacionamento, com uma namorada, um namorado ou assim, isso tudo influencia. Por isso não é só poses e estar em palco. E é um processo, isso aí é só a cereja no topo do bolo. O bolo é o que se passa em todas aquelas 16, 18 semanas de preparação. Se tivesses, de uma forma breve, como é que é o processo dessas 18 semanas? Como é que repartias? Tem grupos, quase como se fosse aqui um trimestre, outro trimestre? Como é que tu separas aí as 18 semanas? A repartição? Pronto, antes de chegar à parte dessas semanas de preparação, já houve a fase de messing, o bulk, que é a fase em que aumentas o teu tamanho, não é? Aumentas as calorias, estás com mais peso. Estavas com que peso nessa altura, antes dessas semanas, fazes ideia? Antes dessas 18 semanas eu estava com 85, 86 quilos. Ok. Pronto. Aí... Natural. Para frisar. para frisar. Natural. Aí, mete a plantinha em cima. 80. A partir desse momento começa o processo de corte. Começamos a reduzir as calorias gradualmente. O treino mantém-se o mais intenso possível ao longo das semanas. Ao longo que as semanas vão passando, vai-se tirando fotos, vai-se comunicando com o treinador, que o treinador é o Marco, o Imperator, que é meu treinador. Há precisamente, eu treino desde 2014, eu comecei a ser acompanhado por ele em 2017, ou seja, tenho 11 anos de treino, ele já é meu treinador há 8 anos, ou seja, já são muitos anos com o mesmo treinador. Eu vou comunicando com ele as fotos, ele vai vendo no físico de vez em quando, vamos fazendo updates, mando-lhe fotos e vamos vendo se o físico está a responder bem ao corte, se o peso está a descer ou não à velocidade que a gente pretende, para a gente atingir um determinado peso no dia da prova. No dia da prova eu queria competir a lightweight, eu só podia pesar no máximo dos máximos 73,85. 73 quilos. 73,85 ou 74,85. Meu Deus do céu. Era o Caveira. Estamos a falar 10 quilos. 10 quilos a menos, é. E eu tinha de pesar dentro daquela categoria até 74 quilos. Isso é muita coisa. Só que não dá das coisas. 10 quilos em 18 semanas, malta. É, precisamente. É muito abrupto, mano. É bruto. É uma coisa sustentável se tiveres excesso de peso. Não é o meu caso. Eu não era obeso. Imagina, uma pessoa que nunca treinou com 1,70 m, como eu tenho, com 85, que seja 90 kg, tem excesso de peso. Sim, efetivamente tem. E eu estava com 85. Para as tabelas medicinais tem. Exatamente. E aos olhos da medicina também eu tenho excesso de peso. Mas pronto, dada a quantidade de massa muscular que eu tenho, e os anos de experiência que eu tenho, muito desse peso é maioritariamente de massa muscular. Eu, se for medir um percentual de massa gorda com uma pessoa que nunca treinou com 85, 90 kg, ela terá um percentual de gordura acima dos 20%, e eu devo estar na casa dos 12, 10%. Não, 10% não, mas se calhar 12 a 14%, que é extremamente saudável para um homem da minha idade. Agora, o objetivo é tentar perder o máximo de peso possível, mas sem perder demasiada massa muscular. Um processo de emagrecimento, ainda por mais tão agressivo como este, vais perder alguma massa muscular, por isso que é importante manter o treino o mais intenso possível. Okay. Se o treino for intenso, a perda de massa muscular é menor. Depois também entra a parte alimentar. O nível de proteína tem que estar alto para compensar essa redução de calorias e para tentar manter o máximo de massa muscular possível. Se tivesses que, assim, rapidinho, como é que era a tua primeira refeição às 18 semanas e ao terminar a última semana, como é que era uma refeição base? Se tivesses... Ora bem, é basicamente do 8 do 80 ao 8. Se calhar menos um bocadinho. Ou menos. Imagina, eu recordo-me que estava para aí com 60 gramas de aveia nas 18 semanas e depois passei a ter 100 gramas de frutos vermelhos.
eu dizia ao meu treinador, Marco, Marco, não tenho hidratos. E ele, tens sim, tens os frutos vermelhos. E eu, está tudo. Era... Hidratos, estamos a falar aqui em 100 gramas de frutos vermelhos, estamos a falar, sei lá, para aí que é 30, 40 calorias. Eu ia dizer tipo, sei lá, 6 gramas de hidratos, para aí, 7, mais ou menos. Muito baixo, muito baixo, muito baixo, muito baixo. Quase compensa mandar uma xicla. Quase que a pessoa não, mas eram 100 gramas de frutos vermelhos e 40 gramas de whey. Eu fazia uma espécie de uma papinha, metia um bocadinho de água e comia aquilo. E era a melhor coisa do mundo naquela altura. Era a melhor coisa do mundo. Cimento com paralelos. Meu amigo, depois de 18 semanas, não é? A reduzir a comida cada vez mais daqueles sapo da francesinha. Acredito. E o pós-competição, como é que é? É tudo a maluco? Comes tudo a maluco? Ou... Eu tive aí um mau bocado. Foi? Foi mau. Eu posso considerar que aí foi uma das minhas piores fases da minha vida. Ui. Porque eu perdi o controle total. Eu passei em 2 semanas dos 70. Eu subi a palco com 74. Eu no dia da pesagem pesei 72. Tu quando vais a palco sim. faz a fase faz o carb up. Começas a comer para encher o músculo com água, principalmente glicogênio. Glicogênio, era isso que eu ia comentar. Água e glicogênio. Mas não queria dizer uma barbaridade. Não, glicogênio e água, basicamente. Tens que preencher o músculo para ser o maior possível em palco. Eu depois, quando subi a palco, já estava com 74, mais ou menos, depois de fazer o carb up. Fui dos 74 aos 90 quilos no próximo, mais ou menos em 2 semanas e meia, quase 3 semanas. Mano, deves ter ganhado aí uma arritmia cardíaca, moço. Ou pior, um infarto. Começou-me a aparecer umas ceninhas azuis, assim aqui, abaixo dos mamilos, aqui nas costelas. Devido ao excesso. Porque depois a pele começou a esticar logo de repente. Claro. E trouxe-me algumas consequências. Depois, pronto, a primeira semana o meu treinador disse-me, podes andar mais um bocadinho livre, come uma refeiçãozinha livre de vez em quando, assim, segue a dieta e isso tudo. Ele mandava uma dieta, mas eu depois ainda comia ainda mais. E depois eu olhava para o físico e eu, ainda estou bem. Até que a minha namorada uma vez tirou uma foto, estava eu de costas e eu tinha aqui as minhas laterais assim por fora. Tinha ali grandes pneus. E eu, o que é isto? O que aconteceu? E eu depois andava constantemente a tentar recuperar aquele físico que tanto queria. E depois demorou muito tempo a mentalizar-me que aquele físico que eu fui a palco não é sustentável. Eu demorei, basicamente, eu competi em outubro, eu só em janeiro de 2023, 2023 é que me bateu uma ficha. Aquele físico não é sustentável. Durante aquele período, aqueles 3 meses, eu dei cabo da minha saúde e do meu físico. E desde então nunca mais competiste? Desde então nunca mais competi. Mas não é por causa disso que eu não deixei de competir. Sim. Mas eu dei cabo completamente a nível psicológico também. Psicologicamente também fiquei afetado e percebi que o meu problema com a comida, ou seja, o gordinho com 10 anos ainda está aqui dentro. Só que estava caladinho. E quando teve a bévia e a abertura para fugir, ele fugiu e foi ao armário e trouxe tudo. Tudo o que podia. Esquece. Tudo o que podia. Qual foi assim a primeira refeição livre que tu quiseste fazer? A primeira refeição que eu já tinha feito o carb up. Eu tenho uma foto, tenho um vídeo meu a meter a primeira bolacha de arroz com mel por cima. Os meus olhos naquele dia brilharam de uma maneira que esquece. Eu tenho esse vídeo até hoje, nunca mais me esqueci dessa sensação. Primeira bolacha de arroz seca, mas com mel por cima. Tal. E eu, pois, incrível. Que é isto? Depois estou com uma picanha.
Passando um pouquinho para a tua parte agora, que obviamente a musculação acabou por trazer a tua profissão, É. personal trainer, acabaste por trabalhar num ginásio, mas isso deu-te asos para olhares para outros horizontes. Hoje, tu tens uma aplicação online, onde eu também sou um cliente, e acabas por ter clientes espalhados por todo o mundo. Se tivesses, de uma forma breve, como é que nasce essa ideia? Pronto, e eu logo que entrei, quando eu comecei a tirar o curso, já tinha alguns amigos meus. Aí, vais para a PTA, é? Dá para me acompanhar e tudo. Ou seja, começou logo com Ok, os meus amigos sim. de secundário. Começou aí, eu, no entanto, fiz uma planilha no PDF não, no Excel. Uhum. Começou aí, ou seja, foram os meus primeiros passos no acompanhamento online. Acompanhava aí e depois comecei a melhorar, até adquiri o Planarzilla, que era do Tiago T3, na altura, que era o que estava mais em moda nessa altura, para acompanhar o progresso dos meus alunos, desde o registro das cargas, a parte alimentar, a evolução, isso tudo. Mas depois eu via aquilo e trazia muitos problemas. As pessoas mexiam um bocadinho na formatação do Excel e depois, Daniel, olha, isto está estragado, mexi nisto, caguei, lá vou arranjar aquilo. E dava muito stress, andava com um Excel para trás e para a frente. Depois comecei lá fora já era muito comum haver aplicações de personal trainer. Aqui em Portugal ainda não era muito comum. Aliás, só havia uma pessoa a fazer, que era o Fábio da Academia do PT. Acho que foi o único que lançou na altura a aplicação, a primeira aplicação aqui em Portugal, acho que foi dos primeiros. E eu comecei a testar algumas aplicações fora, mas nada se adequava àquilo que eu queria. Eu, não é isto que eu quero, tipo, não é isto que eu estou a visualizar. E entretanto eu falei com um amigo meu, que por acaso também é meu aluno, para calhou numa conversa que, olha, eu sou engenheiro informático, eu posso fazer a aplicação. Eu, fogo, é no aluno há tanto tempo e nunca me falaste nada disso, nunca abordaste. E ele estava a acabar, acho que estava a acabar a licenciatura nessa altura, e pronto, olha, falei com ele, olha, este é o meu Excel atual e eu quero isto, mas passar por uma aplicação, e eu quero fazer isto e para ser lançado. Eu, na altura ainda estava a trabalhar na segurança, estava como part-time na segurança e como instrutor, e acompanhava já algumas pessoas, e eu dizia a ele, eu quero esta formatação de Excel, mas eu quero numa aplicação. És capaz de fazer isto? Eu, sou capaz de fazer. Dito e feito, em 3, 4 meses lancei a minha aplicação. Falando sempre com ele, quero isto, quero aquilo, quero assim. E o Daniel está bem assim, está bem assado. E ele, em conjunto com outro rapaz, criaram os dois a aplicação. Uma altura que ainda não era muito comum os personal trainers terem a aplicação. Ainda estava uma coisa muito, muito verde. Até mesmo esse Fábio, que lançou a aplicação, aquilo é para os personal trainers todos usarem, ou seja, basicamente todos têm a mesma base, Ok. são todas iguais, só mudas ali o fundo, mudas ali a cor e assim. Eu não queria uma coisa igual a todos, eu queria a minha própria aplicação, eu queria a minha. E então foi isso que aconteceu. O André criou uma, que ele neste momento tem a sua própria empresa, agora também cria, Malta jovem. muito jovem. Então, se quiseres passar aí, já sabes que este canal é de empreendedorismo e eu quero é mostrar isso. Podes dar o shout-out à vontade. Se algum personal trainer tiver a ver este vídeo e quiser criar a sua própria aplicação, falar com a TechBond, que eles criam aplicações para personal trainers e para nutricionistas também. Sem dúvida nenhuma que foi a mais-valia que foi o maior e o melhor investimento que eu já fiz. Estamos a falar de uma aplicação que já me custou mais de 2.000 euros. Acredito. Já foi uma aplicação que já investi muito dinheiro, mas ainda hoje continuo a investir dinheiro, mas que valeu todo até o último cêntimo. E ainda ninguém tinha feito isso na altura, e
começou a escalar cada vez mais e mais e mais e mais. Ao fim de um ano com a aplicação, apercebi-me que conseguia saltar da segurança e lançar-me completamente para a parte do personal trainer. E faz precisamente 2 anos, este mês, em outubro, em que eu deixei a segurança e sou a tempo inteiro personal trainer. Então sentes que de certa forma este meio digital acaba por mudar a maneira como um PT trabalha. É. Faço um trabalho quando quero, faço os meus próprios horários. Também tenho a parte presencial, que não a descarto de nada. Eu faço sala, continuo a fazer sala, não tantas horas como antes, mas continuo a fazer sala porque gosto de fazer sala. Dou treinos presenciais porque gosto de dar treinos presenciais, porque o facto de ter, ter deixado o design é porque eu não conseguia estar constantemente fechado entre 4 paredes. Apesar que, pronto, ia estar em casa, no meu conforto e assim, mas quando Não é igual. não é igual, quando estamos demasiados Uma pessoa ativa, ocupados, mano, uma pessoa ativa como tu é impossível estar. não consigo estar. É impossível. E o desconforto obriga-te a conseguir escalar mais. Se estiveres sempre confortável no teu ninho, não é? Que é o teu. Vai estar em casa, estás a trabalhar, pá, tipo, tens de procurar um bocadinho mais, tipo, tens de procurar um bocadinho de desconforto Obviamente. para conseguires crescer. E pronto, e aí eu tenho feito esta cena de dupla vida, trabalho online e trabalho no presencial, mas sem dúvida nenhuma que foi a mais-valia que eu tive, foi mesmo lançar-me completamente para isto. Ou seja, tem que existir uma boa base de equilíbrio para esta parte presencial, para a automação da aplicação. Sim, sim. São trabalhos completamente distintos. Eu no presencial estou com a pessoa e comunico com a pessoa naquele momento e faço as correções naquele momento, no online. Eu vou comunicando com a pessoa durante a semana toda e a pessoa vai-me enviando vídeos das suas execuções para eu corrigir, para ela corrigir na semana seguinte. No presencial, a pessoa corrige na hora comigo ali e tem uma aprendizagem logo no momento. A pessoa no online tem uma aprendizagem um bocadinho mais lenta, por assim dizer. Ou não. Ou não. Porque, imagina, no teu caso, é um caso excelente. Vou dar aqui shout-out ao trabalho dele, porque realmente é uma aplicação bastante prática, intuitiva, e mais do que o intuitivo e o prático, há uma coisa muito importante que ele tem presente, que eu gosto muito, que é, vocês malta não sabem desempenhar o exercício. Pá, o exercício está lá. E ele a desempenhar o exercício com a pega que é, da maneira como é, a postura que é, as variantes que vocês podem fazer, e isso, malta, é a mesma coisa como arrematar à baliza, não é? A gente aprende a chutar de nós próprios. Chegamos a uma máquina, aprendemos por nós próprios. Mas ao pouco de nós irmos vendo jogos de futebol, aquele jogador mete a trivela, mas ele mete os pés para fora e começas a ver o caimento. Ele mete a bola com mais efeito, ou seja, pega com a bola mais à frente. Ele chuta com força, quer dizer que ele chuta com os atacadores. Tudo isso são coisas que a gente vai ganhando de ver. E o caso dele facultar isso dentro dos exercícios, logo junto do exercício, abre logo ali uma aba e aparece o vídeo rolar. Acho que é excelente. E o facto também de ser eu a executar, porque cada personal trainer tem a sua maneira de ensinar e as suas aprendizagens, os seus ideais e isso tudo. Eu quero que os meus alunos aprendam como eu quero que façam os exercícios. Não quero dizer que os outros personal trainers sejam errados, mas cada um tem a sua visão. E eu considero a minha visão a mais correta e adequada, né, para aquele exercício, mas não quer dizer que o outro personal trainer faz esteja errado. Claro que não. É apenas um ponto de vista e uma forma diferente de fazer, mas no fundo a execução está lá. Queres uma maneira hilariante de explicar isto, assim traduzido para miúdos? Tu podes andar, mas também podes correr. Podes correr, mas também podes andar. Vais-te movimentar das duas maneiras. Estás a ver? No ginásio, musculação, whatever,
é a mesma coisa. Se calhar, para ti, no teu ponto de vista, o supino no banco tem que ser desempenhado com barra, e se calhar para o outro personal trainer, pá, para mim é com halteres. É. Ou para mim é na máquina. Sim. Cada um acaba por roçar mais ou menos o mesmo. É o desempenho Sim. e a atividade. Mas, Sim. não é? Acabamos todos por ter uma opinião e não quer dizer que estejamos certos ou errados. Certo ou errado. É apenas vertentes diferentes E também acaba por depender um pouquinho do aluno. Claro. Não é? Quantas e quantas vezes, isto também é excelente, e eu ser teu aluno, porque acabamos por transmitir uma ideia diferente às pessoas. E não estamos aqui a vender nada. Obviamente que se converter uma venda é excelente, É sempre bom. como é óbvio, mas não estamos aqui a fazer marketing para vos dissuadir ou coagir a vocês comprarem o plano do Dani. Mas se isso acontecer, ótimo, vão ser bem acompanhados. Mas quantas e quantas vezes é que eu te digo, mano, olha, não gosto de fazer este exercício. E tu adaptas o plano de treino. Não quer dizer que eu não gosto do exercício. Às vezes é mais pelo esquema de treino. Sim. E tu aí, só o facto de ter uma pessoa junto a mim que me compreende, que me quer compreender, porque não é só o lado do físico. Lá está. É isto que também é importante realçar. Não é só, olha, se calhar estás mais cheio aqui no peito ou aqui nas costas. Não. Também queres me encher a minha felicidade. Sim. De certa forma. É o princípio da individualidade, porque é uma das coisas que a gente aprende quando estamos a tirar o curso de personal trainer. Alguns esquecem-se disso com o passar do tempo, mas é uma coisa que eu não esqueço. Quando tem um aluno a dizer-me assim, eu não consigo ou não gosto de fazer este exercício, eu tento perceber o porquê, e se fizer sentido de facto, arranjo logo a alternativa. E às vezes nem pergunto o porquê. Tipo, ele diz, olha, Daniel, não consigo, não gosto de fazer este exercício, não me sinto bem. Eu, já não está cá. Cá saí. Já viste, repara numa coisa, isto é muito caricato. Isto vai em contra ao assunto que nós estávamos a falar há bocado. Tu já viste, Dani, tu disponibilizares dinheiro, primeiro ponto, dinheiro. E o segundo ponto, que é o ponto mais gritante, que é tempo. Tu és ao ginásio e estás a fazer coisas que tu não gostas. Já viste o quão chato e miserável a tua vida se torna? As pessoas às vezes já sentem-se desmotivadas para ir treinar. Mas todos os dias... Vais estar motivado todos os dias para ir treinar, mas não. Agora, se calhar não sais lá triste. Chegas lá, tenho aquele exercício de merda, por assim dizer, que não gosto de fazer. Vou ter de fazer aquilo. É chato, estás a ver? Vou fingir que faço e digo ao meu treinador que fiz. Não pode. Não pode. Eu não vou mentir. Sim. Mas, há momentos que um gajo entra dentro do ginásio, já me aconteceu várias vezes, entrar no ginásio e pela porta quente é pela porta que saio. Não treinei nada. Não faço nada. Acontece muitas vezes, até comentar com a Vera, entro à hora que entro e passado 10 minutos, olha, Vera, não estou aqui a fazer nada, vou embora. E o facto disso acontecer, pá, nem todos temos dias bons, mas amanhã é um novo dia e amanhã vou fazer o treino que não falhei. E isso também é muito importante, também isso acontecer, disciplina naquilo que nós desempenhamos, naquilo que nós fazemos. Sim. E sem dúvida alguma, e volto a frisar, o Dani ajuda muito, mas muito nessa parte. O facto de eu não ter que me preocupar, que foi o principal ponto de aderir ao PT. E o segundo é, quando um gajo está mais cabisbaixo, está mais... Temos a nossa vida, não é? A empresa, o trabalho, o relacionamento com todos aqueles que nos rodeiam, acaba por condicionar aquilo que nós queremos fazer no nosso dia. E o facto de ter um amigo, posso considerar um amigo, facilita todo esse processo de, hoje não estou tão fixe, não vais? Amanhã no dia. Amanhã tens outra vez. Quem é consistente pode-se dar ao aso desses acontecimentos. Sim. Dás essa abertura. Também tens de descansar. Esta vida não é só puxar ferro. Não é só ganhar dinheiro, não é só trabalhar. As pessoas muitas vezes dizem assim, como é que tu consegues? Gostaria de ser como o teu exemplo. E assim, eu digo sempre, eu não sou um exemplo a seguir. E eu vou para lá, eu vou ao ginásio porque aquilo é o meu trabalho. Eu tenho mesmo de fazer aquilo. Tal como tu tens de trabalhar, não como te apeteça, eu tenho de fazer aquele... O treino já deixou de ser uma coisa de hobby e passou a ser o meu trabalho.
eu dependo muito da minha imagem, a minha imagem e a minha marca. Claro que sim. A minha imagem e a minha marca, aquilo que eu faço é o que vai definir se de facto sou a pessoa certa para ajudar aquela pessoa ou não. Eu não posso estar a dizer à pessoa que, eu não posso dizer à pessoa que não vou treinar, ou não posso treinar, ou seja, não posso estar a expor o meu corpo sob esse stress e estou a dizer à pessoa que ela tem de o fazer, não é? Por isso, chega um ponto que eu vou treinar, mesmo que esteja contrariado, eu tenho que ir, que é o meu trabalho. Agora, a pessoa vai fazer aquilo por outro objetivo. Se a pessoa naquele dia não sentir-se bem para o fazer, eu não me importo que a pessoa tire o dia e vá fazer no dia seguinte. Sim. Agora, eu, pronto, não podem me comparar com o meu estilo de vida e a minha vida, porque não é igual à realidade deles. Claro que não. Eu vivo no ginásio, praticamente. A pessoa provavelmente trabalha das 8 às 5 e depois tem-se de deslocar para o ginásio para treinar às 6 num ginásio lotado. Eu não. Eu estou lá o dia todo, estou 3, 4 PTs, falta-me um PT, tenho aqui uma horinha para treinar. Não me apetece, mas pronto, tenho de aproveitar aqui. E eu treino naquela hora, eu não tenho de fazer deslocações, por isso que a minha realidade não se adequa à realidade das pessoas. Por isso até compreendo que a pessoa no dia seguinte, ou até mesmo no final do dia, não sinta-se bem para ir treinar. Opa, Acontece. até no dia seguinte. É o que é. Acontece. Agora já eu não posso me dar a esse luxo. Eu tenho mesmo de o fazer. Claro que sim. Até porque os carros vendem-se com pintura. Tu anuncias os carros com pintura. Yeah. Não é com a cor do chassi. Não é? É um facto. É uma comparação assim completamente distante. Mas é verdade. É. Tu não vês a Mercedes nem a Lamborghini a apresentar um carro e ele vem só com a cor do chassi. Sim. Tem uma cor. Sim. Sim. No teu caso é igual. Sim. Podes ter todo esse conhecimento, mas se cá fora fores obeso, é difícil que vais vender PTs. É, tu não vais a um dentista com os dentes podres, não é? Digo eu. A priori, A priori. acontecem essas realidades. Sim. Opa, mas depois tem aquela coisa boa, que tipo, mesmo que eu não me apeteça, eu meto uma foto no Instagram e posso estar a motivar outra pessoa. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Já aconteceu N vezes, tipo, eu meto um story e a pessoa manda uma mensagem assim: "Ora Daniel, não ia treinar isto, mas vi que estavas no ginásio, vou também", e eu, Já ganhaste a ideia. espetáculo. É isso, ou então estou a fazer sala, é por isso que também é uma cena que eu faço. Eu já faço isto porque o meu treinador também fazia isto na altura. O meu treinador, quando fazia sala, ele metia a hora em que ia estar, de X hora a Y hora. Eu faço isso também. Porquê? Eu sabia, eu quando vi as stories dele, o Marco está lá. Vou naquela hora que ele está lá também. Vou organizar o meu dia para ir lá naquela hora. Assim ele vê-me e vai-me dar uma ajuda. O ambiente é diferente. O ambiente já é diferente. Claro. Eu faço muito mais convidativo, sem dúvida. É, e eu faço isto. E muitas vezes as pessoas mandam mensagem: "Ei, estás em sala? Vou treinar agora." Até já. Até já. É, às vezes tipo, não estou com o telemóvel e tal, e vejo as mensagens e eu: "Olha, vou ter contigo. Até já, até já." E encontrei-me com a pessoa e eu: "Olha, pô, a pessoa veio porque me viu que eu estava lá." É demais. Isso é fixe. Uma coisa que eu gosto muito em ti, que é sobre esta pergunta, é que tu não olhas a horas para desempenhar a tua profissão. E muitas das vezes vejo as mensagens à hora que me mandas dos aconselhamentos, ou então os stories até tarde que tu colocas a fazer as revisões dos treinos e a avaliação de físicos. O que é que te move quando bate aquele cansaçozinho? Ora bem, eu vou ser sincero. Eu sou aquele gajo que, tipo, eu sou trabalhador, mas também gosto de fazer as minhas cenas. Gosto de ver a minha série, gosto de ver o meu anime, gosto de jogar a PlayStation. Se eu puder fazer amanhã o trabalho, Ok. eu aviso, mas fica para amanhã. E penso assim: amanhã vou-me lixar. Mas que se lixe, tipo, eu quero desfrutar um bocadinho disto. Acho que faz um bocadinho parte do processo, estás a ver? Não sou aquele gajo que, ei pá, Daniel, só trabalho. Não, tipo, às vezes, se eu tiver ali uma oportunidade que, hoje não, faço amanhã. E sei que naquela hora, tipo, nada me vai me chatear.
e vou trabalhar um bocadinho até tarde, mas vou ter que dar. Sim, mas isso é estratégico. É. Estás a ver? Eu falo-te por mim. Eu vou contar aqui um segredo. Quem vir este podcast vai saber este segredo. Eu acordo à hora que acordo. Estás a ver? Porque efetivamente é muito mais fácil para mim. Primeiro, treinar. Depois, quando acaba o meu treino, é muito mais fácil quando chego aqui à empresa e não está ninguém para fazer aquilo que não preciso de ninguém para fazer. Ok? Não tenho distrações. Ou seja, ainda toda a gente está a dormir. Só tenho que fazer. E isso, claro, eu gosto de jogar a minha PlayStation, jogar o meu FIFA, chegar a casa a ver o meu anime, tudo isso, tipo, não pode fugir, sabes, Dani? Não. E há uma coisa que eu quero frisar aqui, e digo-te a ti, e acho que tu também vais acabar por partilhar a mesma opinião do que eu. E eu não gosto de pessoas obcecadas por trabalho. Estás a ver? E eu absolutamente odeio, mas odeio mesmo, quando vamos desfrutar de um jantar, casais, amigos e tal, podemos falar e devemos falar. Trabalho, deve-se falar. Mano, mas não é o jantar todo que vamos falar de trabalho. Detesto isso. Ou se queres falar de trabalho, fala-me de coisas que tipo vais alcançar, estão nos objetivos, está nos prazos, está nas metas. É. Não vais falar de problemas. Porque problemas tu tens do trabalho, eu tenho no meu. Tipo, vamos desfrutar. É, também detesto isso. Tipo, eu acho que o pessoal fica com uma ideia errada e até faço aqui alusão a uma pessoa que eu gosto bastante. Crucifiquem ou não me crucifiquem. Epá, não quero saber. Lá está. Também já publiquei um vídeo a dizer sobre isso. Opinião, pouco ou nada me importa. Eu gosto bastante do Andrew Tate e do Tristan Tate. Não quer dizer que concordo com tudo aquilo que eles dizem, mas também não concordo com tudo o que o Dani diz, nem tudo o que o meu pai diz, como por exemplo. Mas uma coisa é certa, ele fala muitas das vezes que nós só temos é work, 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 work. Sim, nós temos que trabalhar, mas nós também temos que ter o nosso tempo, porque eu vou-te dar um exemplo muito simples. Sabes quando é que eu tenho os meus breakthroughs, os meus brainstorms, aqui, as minhas chuva de ideias, pronto, para a tradução, para não dizerem que eu sou um atrasado mental, estar aqui a dizer palavras em inglês a meio, é nas minhas férias. Eu tenho as minhas melhores ideias para campanhas, para vendas, para promoções, construção de empresas, é nas minhas férias. Também tenho isso. Sempre. Mas, Dani, é uma coisa absurda. Eu, desde que me dediquei a esta empresa a 100%, com total interesse, com total foco, eu tive que perceber que os meus momentos de férias têm que ser para ser férias. Ponto. E é aí que me surgem aquelas ideias, aqueles mudares. Porquê? Porque tu relaxas. Quando abrandas, paras ali. E vês um todo. É. Por isso é que não pode ser só trabalho, porque repara uma coisa, tu hoje estás a trabalhar 7 horas, amanhã trabalhas 12 e depois trabalhas 14 e por aí em diante vais andar sempre neste círculo. 14. Tu vais chegar a um ponto que já não vais desempenhar bem a tua profissão porque estás cansado, estás saturado e isso condiciona-te a 200% porque já não estás a trabalhar bem. Há uma coisa que um dos amigos do Tate, diz, que é o Justin Waller, que é aquilo que tu pensas que estás a fazer em 12, eu posso eventualmente fazer em 6. Certo. Não é a intensidade com que tu trabalhas, é a maneira como tu trabalhas. Não é porque tu estás a trabalhar muito que estás a trabalhar bem. Sim. Nem sempre é. Eu digo muitas vezes aqui, às vezes, chamadas de atenção aqui aos funcionários, aos meus colaboradores, que têm que ser chamados à atenção muitas das vezes, que é o melhor exemplo que uma vez isto foi passado pelo meu mentor, pelo meu pai. Um dia vamos trazer também aí ao podcast, mas ele disse-me: Tiago, não é por tu trabalhares 12 horas ou 14 horas ou por teres 50 resmas de papel em cima da mesa que estás a trabalhar muito, filho. Ou não é por estares no armazém e estares a correr que estás a trabalhar muito. Sim. Se calhar estás a trabalhar mal.
Olha, no ponto logo da organização já estás a berrar, não é? Por isso, essa maneira de pode ficar para amanhã, vai ficar para amanhã, o trabalho parece feito, Trabalho. efetivamente. Tipo, o pessoal é que mete metas de horas, 24 horas e os 7 dias e depois os 30 e os 365. Sim. O dia não para. É. Amanhã, independentemente, eu digo isto várias vezes, amanhã, independentemente, o sol vai nascer. É. Estás a ver? Agora, tu é que decides. Sim. É por isso que também vou fazendo agora, pronto, tenho feito as coisas um bocadinho cada vez. Tipo, as mensagens são sempre todas respondidas, dia após dia vou fazendo ali um bocadinho, fazendo um bocado, assim, porque assim posso também chegar ali, muitas vezes é mais à sexta-feira, aí sexta à noite me apetece estar aqui a matar-me. Vou desfrutar aqui um bocadinho, uns joguinhos, aqui vejo uma série ou assim, ou estou com a miúda, epá, e amanhã de manhã, sábado de manhã, acordo cedinho, 7 da manhã já estou no computador a trabalhar e Mas pensa comigo, qual é a vantagem de tu trabalhares tanto e não gozares desse teu trabalho claro, de sucesso? claro, Pá, é coisas que eu não entendo. sim. Há quem ache perda de tempo ou criancice esse tipo de hobbies, ou por assim dizer, mas é o que me faz feliz, é o que eu gosto, e as outras pessoas não têm nada a ver com isso. Sim, tipo, também não ando aqui a criticar que sapatilhas é que tu calças. Estás a ver? É igual. Yeah. Gostos não se discute, eu sempre ouvi dizer isso. É. E isso é uma maneira de nós relaxarmos. Só nos diz respeito. Nós, mano, Nós. yeah. E é assim que eu quero perder este tempo que eu tenho e não precisa de ser sempre algo produtivo, que é o que as pessoas têm que pensar que Perder. Dani, eu vou-te dar um exemplo. não é perder. Perder. Queres que eu te diga o que é perder? Pegas todos os dias, sais do teu trabalho e única e exclusivamente, sei lá, ficas sentado no carro. Isso é que é perder, não estás a fazer nada. Yeah. Ou achas que estás a aprender e estás a dar scroll no teu telefone. Yeah. Ou vais sair com os teus ditos amigos e estás com 3 tarolas a discutir uma criação de uma empresa qualquer e não sei o quê e nunca partes para a ação. Isso é que é Yeah. perder. Yeah. Quem me diz a mim que eu estar a ver o One Piece, como por exemplo, no episódio 400 e tal, no 450 não vou ter uma lição de vida. Eu já tive umas quantas lições de a ver anime. Pô. Aliás, até mesmo a jogar, já tive das maiores gargalhadas. Às vezes jogo online com outras Sim, pessoas à volta do mundo, portugueses e tudo, e aprendo cada uma com cada um deles. São pessoas completamente diferentes claro. e é sempre momentos que marcam e é fixe. Queres um ponto hilariante daquilo que tu fizeste ontem? Ontem foste ver o Futebol Clube do Porto. Yeah. Este a ganhar o nosso clube. Agora, tu, ontem, se efetivamente não tivesses ido, não abririas as chances, se calhar, de conhecer outra pessoa. E quem te diz a ti que não pode ser o teu sócio para uma futura empresa? Yeah. Ou se calhar até viste algo a acontecer e disseste, olha, não gostava de ser assim como pai. Yeah. Ou, um dia mais tarde, e quem me dera experienciar isto? O homem a levar o filho ao futebol. Isto é que é bonito. Pá, não é perder. Como é Yeah. que sabes? Tu tomas conta da tua própria vida. Ontem vi o Emplasto. Vi o Emplasto. O grande. O grande. O grande. Se não tivesse Já o conheço desde rasteirinho. Se eu não estivesse lá, não tinha visto. É verdade. Tipo, repara numa coisa. É perda de tempo quando tu estás a ver coisas que tipo, não fazem absolutamente sentido nenhum. Claro. Estás a ver? Há coisas bem piores que podes estar a Ah. fazer, percebes? Que o tempo é teu, fazes o que quiseres com ele. Claro, olha, como por exemplo, ir para o Tasco, mamar finos, isso. Aí estás a perder, literalmente. Podias estar a fazer alguma coisa Às melhor. 10 da manhã, siga. Tá. Sabes, um fabaias com cerveja, filho, e traz-me aos termossos que eu estou a precisar. Não é? Falando disto tudo, e pronto, friso novamente que isso não é perder de todo. Eu não acho que seja perder. Também não. Não acho que seja perder. Aliás, acho que é ganhar até. Onde é que fica a disciplina no meio disso tudo e como é que tu a defines? Boa pergunta. Disciplina. Pá, não sei ao certo o que é que tenho de responder.
Disciplina, tipo, já foi para mim disciplina, por exemplo, já foi seguir uma dieta sem nunca falhar nada, Ok. mas agora já é considerado disciplina. Segues aquela alimentação, aquelas refeições todas naquele dia, mas se introduzires um donut, mas não comeste o pacote inteiro, isso para mim é disciplina Ok. e equilíbrio ao mesmo tempo. Disciplina, por exemplo, por exemplo, há quem considera disciplina isso do work, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu considero disciplina agora o que eu tenho, que tiro um dia em que não trabalho mais. Ao Ok. domingo não trabalho. Acabou. Há 4 meses, que eu, atrás, 3, 4 meses atrás falei com a minha namorada, falamos, e ela falou comigo abertamente, e aí a relação estava a ficar muito frágil. Tipo, eu não estava presente. Uhum. Não é a vida estar a trabalhar de segunda a segunda, chegava domingo de manhã, ia trabalhar, em vez de ficar ali na cama com a namorada, não Claro. sei o que, não sei o que mais, ou até mesmo fazer um futebolzinho, que é o que tenho vindo a fazer. Tipo, se calhar antes eu tinha de ver, olhar, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, trabalhar. Não, agora tenho que ter aquele dia de descanso. E isso para mim já é também é disciplinar-me que tu precisas de descansar. Disciplina também antes era eu ir 6 vezes por semana ao ginásio. Uhum. Agora, tipo, disciplina é mais para mim, é tipo, prefiro se calhar abdicar ali de um dia de treino e para ir fazer um boxing, porque me faz bem. Ok. Que, ou seja, percebes? Tipo, já a disciplina está sempre a variar. Tipo, o que é disciplina? Pá, é muito inseto, é muita coisa. Tipo, uma disciplina um dia é uma coisa, no outro dia é outra. Olha, eu considero que a disciplina tem sempre uma definição para cada pessoa. Por isso não é algo palpável. É, não é algo Estás a palpável. ver? Exatamente. O que para ti pode ser disciplina, para mim pode não ser, e para mim, se calhar, pode ser disciplina, para ti pode não ser. Não é algo palpável. Acho que o ponto mais importante no meio dessa definição é sermos fiéis a nós próprios. É, Que está interligado. sim. Que está interligado. Acho que o resto acaba por ser o resto adaptado à vida de cada um. É, o resto vem para o acréscimo, basicamente. E a nível mental também, Sim. de certa forma. Porque se calhar a área mais fulcral será mesmo no mental, a disciplina está presente. Sim. Ok? Yeah. Falamos, pronto, da tua parte da aplicação, do PT presencial, o fazer sala trabalhando para outros. Como é que vês esse teu futuro? Uma parte mais virada para um PT de elite, um crescimento maior na parte digital, ou sentes que vai ser um mix dos dois? Vai continuar a ser um mix dos dois? Eu visualizo, pelo menos consigo visualizar nos próximos 5 anos a minha empresa, que é a minha empresa, não é? Isto é uma empresa que eu tenho, crescer, começar a angariar mais clientes, já tenho uma nutricionista a trabalhar comigo, futuramente também pretendo ter outro PT a trabalhar também comigo. Ok. Ou seja, o objetivo disto é escalar cada vez mais para conseguir ajudar mais pessoas e ver até onde eu consigo ir com este meu trabalho. Pronto, futuramente ainda continuar na parte presencial, mas se calhar algo mais específico só para aquela hora, a parte presencial e depois a parte digital para outra hora, Ok. por assim dizer. Também tenho outros planos, mas isso são coisas que gosto de manter na minha cabeça. Claro, e acho que fazes bem. E O que ninguém sabe, ninguém está. prefiro mais antes falar num off Claro. com um amigo sobre os meus planos futuros do que estar a dizer a toda a gente. Acho que se eu tivesse que dizer, acho que a tua parte não vai deixar muito disto. Sim, E isto digo como um elogio de verdade. Acho que tu vais explorar muito disto. sim, Estás a ver? Daquilo que é o Dani, pois eu acho que tens muito ainda para alcançar, porque és uma pessoa que dá gosto de ter presente. Quando se vai ao ginásio, eu falo por mim,
Eu tenho culpa, mas ele também tem culpa. Agora vou-te crucificar. Já sei onde é que vai chegar. Eu tenho culpa do meu treino demorar mais tempo, mas ele também tem culpa. Que a gente entra por conversas e lá está. O ginásio não é só ir puxar ferro. Acho eu que estou a perder 1h15 a mais por os descansos e assim, mas não entanto estou ali a soltar-me, estou ali a libertar a porcaria que tenho à minha volta. Vou dar aqui uma à parte. Sábado fui treinar. Sexta-feira recebo mensagem do Dani a perguntar: e então, não vais fazer mais treinos? E eu, cá para mim. Eu nem te respondi, eu acho que nem respondi. Ou disse, não, esta semana acabou. Esta semana não consigo. Só para a semana. Ou esta semana não consigo. Sábado à tarde, estava em casa, não tinha nada para fazer, e disse assim: até me esqueci, jogava o Real Madrid contra o Atlético de Madrid, grande jogo, 5-2. E eu nem vi o jogo. E disse assim: opá, ficar em casa, que tédio, vou treinar. Opá, fui treinar, chego lá com quem é que eu de cartas? Com este mafarrico. E eu disse assim: opá, não tem como não correr um treino fixe. Mas estava triste porque durante a semana tinha sido um turbilhão de porcarias. E eu tive o tempo todo de fones. Eu fui lá só com uma missão: vou treinar e venho-me embora. E tu estavas a dar PT. E há um momento que eu passo, vou para outra parte do ginásio e ele dá-me aquela palmadinha, como quem diz: eu estou aqui. Estás a ver? Porque me percebeu. Percebem o impacto que ele acaba por ter pela relação que acabamos por construir neste tempo todo. Não só como amigos, que acabamos por nos converter amigos, mas o facto do meu coach perceber: opá, ele está aqui, está a treinar, disse que não tinha tempo para treinar, para ir treinar, focou-se, eu também estou na mesma aqui. E isso, digo-te, tocou-me. Yeah. Porque até então, eu estava fodido, que é mesmo assim, estava fodido. A partir do momento daquele toquezinho, eu disse assim: sou grato. Tudo. Percebes? Tipo, sou uma pessoa grata por estar aqui. Mudei logo a minha perspectiva. E a minha perspectiva, pensamento, o momento que estava ali a viver, converteu-se. Graças a tu estás presente. Graças a tu estás presente. Por isso, acho que tu vais explorar muito essa área ainda da tua presença. Porque realmente tu contagias. Sim, por isso mesmo que eu digo, não quero deixar a parte presencial tão cedo. Visualizo-me. Não, e é uma cena que eu acho que tu gostas. Gosto. Tu curtes. Pelo menos os próximos 5 anos visualizo-me ainda estar presente dentro dos ginásios. E não estar só virado para o online, que é o que eu vejo que os personal trainers estão todos a fazer. Estão-se todos a meterem atrás do computador, ali. Tecla ratos. Mas depois eu quero ver é que quando acontece algo como aconteceu com o apagão, onde é que eles vão estar? Exato. Onde é que vai estar o trabalho? Onde é que está o teu ganha-pão? Acontece-te algo. Olha, e eu no apagão ainda fui dar 2 PTs. Consegui dar 2 PTs na mesma. Havia luz, as máquinas não precisam de bateria. Exato. E eu continuei a ganhar o meu. É factual. Excelente ponto. E os outros ficaram todos sem trabalho. Sim. E eu continuei na mesma a ter o meu trabalhinho. E dado de ter acontecido, dá margem para posteriormente acontecer mais vezes. O facto de ter acontecido o apagão dá para explorar para muito mais coisas, não é? Sim. Falas nessa parte, nota-se que pronto, é capaz de te mexer assim um bocadinho contigo também, o pessoal não ter esse continuar de acompanhamento, de deixar o que outrora foi o ganha-pão deles e eles deixarem tudo isso para trás. Se tivesses que mencionar uma coisa que te irrita, que é quase como o maior mito do ginásio, qual é ele? Não quero treinar muito porque não quero ficar muito grande.
Eu quando ouço isso, apetece-me. Eu olho para mim. Onça. Logo a apertar o pescoço. Olha, eu com 11 anos de treino. Mas que mesmo com dificuldade em passar Mas a porta. porta. Mas que É caricato. Realmente é caricato. Ei pá, desculpa lá, Arnold, fogo, não queres que é muito grande, calma. Está bem, olha pá, é melhor não meteres 10 quilos, mete 7,5, senão vais ficar muito grande. Não, isso é dos maiores mitos, por acaso, que eu ouço Exato, eu também acho. constantemente, que é tipo como se fosses pegar no peso pela primeira vez e de repente parece que saíste Bum! da cápsula do Capitão América. Verdade, verdade. Não é assim então. Esse é o mito que me chateia mais, que eu não consigo esconder o sorriso Sim. quando a pessoa me diz isso à minha frente. Isto é hilariante. Assim, tu és muito engraçado. Para não dizer outras coisas. Para não dizer outras coisas. Para não dizer outras coisas. Opá, confesso que... Sei lá. Olha, uma coisa que me incomoda quando falam assim de ginásio é que ir ao ginásio é difícil. Não percebo. O ginásio já existe. Estás a ver? É tapado. Um chão lá dentro. Se tiver calor, a maior parte dos ginásios tem tipo ventilação. Yeah. Ok? Temos todas umas máquinas, só para se não te apetecer fazer tipo musculação, podes apenas tipo andar. Estás a ver? Porque ali também não vai chover, também não estás a apanhar sol, Sim. a morrer. Olha, podes estar de fones, a ouvir música. Se fores para uma passadeira, podes ver um vídeo, podes ver uma série, podes ver um filme. Interages com pessoas, não vejo dificuldade. Foi aqui atrasado, pai, aqui há 2 semanas, coloquei um story e disse, tipo, difícil não é vir ao ginásio, isso é easy game, difícil é ir na rua e andar a dar sprints numa subida. Isso é que é difícil. Yeah. Que se estiver a chover, estás a levar com o vento, estás a levar com a chuva, ficas todo encharcado, depois ainda vais ter que ir para casa, com o jeitinho ficas doente. Isso é difícil. Ou andar como tu, levar socos na cara, também é difícil. Opa, tipo, quando eu comecei a treinar, pronto, treinei. Eu tinha mais ou menos, não, não diria esse tipo de pensamento quando tinha mais ou menos a tua idade, mas pronto, quando eu tinha mais ou menos, quando comecei a trabalhar, eu dizia mesmo, acreditava mesmo, tipo, toda a gente consegue treinar, toda a gente tem as mesmas 24 horas, toda a gente consegue. Agora cada vez menos vejo isso todo, não vejo dessa forma, consigo ver o quanto é difícil as pessoas irem para o ginásio. Por exemplo, a minha namorada, a semana passada, experimentou comigo uma academia de boxe que tem ao lado da minha casa, que é onde eu tenho agora frequentado por causa da rotina. Infelizmente não tenho conseguido fazer boxe no ginásio onde eu treino e trabalho, lá na Academia Best Club. Se alguém também estiver à procura de um ginásio fixe, com bom ambiente, com bons professores, com um staff extraordinário. Estou lá há quase 5 anos, fazem mais de 5 anos que estou lá, que me abriu as portas e os braços. É a Academia Best Club em Valadares. Infelizmente não tenho conseguido fazer as aulas da hora que está disponível. Tenho feito numa academia de artes marciais ao lado da minha casa, que eu desconhecia. A minha namorada veio comigo semana passada, experimentou, gostou. Esta semana era suposto ela inscrever-se comigo lá e ela disse-me que não se sente à vontade com pessoas à volta, com pessoas a observar, sente-se envergonhada por fazer coisas. Até percebo, originou ali um bocadinho de discussão e tentar perceber o porquê. É tudo normal, tipo, não sabes fazer aquilo, vais aprender. É normal a ser um pouco constrangedor isso tudo, mas pessoas como a minha namorada não se sentem bem com pessoas à volta a observar. Para nós pode ser muito simples, metes o fone e estás-te a cagar para toda a gente à tua volta. Para outras pessoas consegue ser muito difícil pôr os pés dentro do ginásio. Ainda no mês passado, no início do mês, falei com uma rapariga com 25 anos. Ela disse que tinha-se inscrito no ginásio em agosto, aproximou-se da porta do ginásio várias vezes, mas só em setembro é que ela meteu os pés lá dentro. Ela fez isso para aí 4 ou 5 vezes no mês de agosto.
tentou entrar dentro do ginásio, mas deu meia volta e voltou para trás. A rapariga mora ao lado. Mora bem pertinho, é mesmo ao lado do ginásio. E ela confessou-me que só em setembro é que ela ganhou coragem para meter os pés. E eu compreendi completamente a situação dela. E eu tentei fazer com que ela tivesse o mais à vontade possível. Disse a ela, tu vais ficar aqui na passadeira durante 10, 15 minutinhos. Vais observar as pessoas à tua volta. Vais observar o que as pessoas estão a fazer. E ao fim desses 10, 15 minutinhos vens comigo, que eu vou-te orientar o treino todo. Vou andar contigo o treino todo. No primeiro ginásio estava com pessoas que sabiam treinar, não precisava de estar... De acompanhamento? Não precisava de ajudar muitas pessoas, estava atento, mas podia-me focar nesta pessoa que é nova e que tem medo. Mas tipo, há pessoas assim, têm medo de ir para o ginásio, têm medo de estar à volta das pessoas, de fazer alguma coisa mal, de sentirem-se envergonhadas. Nunca vi esse lado da moeda. Sim, Certo. claro que sim, claro que sim. Para nós já é uma coisa muito natural. Vemos. E eu, por exemplo, eu entrei naquela academia de boxe no primeiro dia, senti-me super à vontade. O mestre diz logo, 3 minutinhos de sombra. E eu pus-me ali a fazer sombra. Não fiz aquela sombra que no início fiz, quando eu comecei a fazer no meu espaço, no meu ginásio, sentindo constrangedor. Eu já me estava a sentir à vontade com aquela modalidade. E eu fiz ali 3 minutinhos, duas rondas de sombra e fazia ali tranquilamente, tipo, e ele observava para mim e não houve um momento em que eu abrandasse e sentisse observado. Tipo, ele estava a olhar e eu continuo na minha. Tal. Percebes? Há pessoas que precisam de muito tempo para conseguir criar esse hábito. E há pessoas que, por muito que tentem, a minha namorada tentou nos últimos anos, no último ano tentou 5 vezes entrar no ginásio, não conseguiu. E pronto, metemos na cabeça, temos de treinar em casa, tenho puxado por ela em casa e fazer coisas com ela em casa, porque ela não sente capacidade de estar num ambiente no ginásio. E cada vez mais há pessoas assim. E é por isso que eu tento puxar ao máximo essas pessoas para mostrar que não há nada de mal no ginásio. Aqui ninguém está a olhar para ti. As pessoas estão-se a borrifar para ti. As pessoas estão com ele, querem fazer o seu treino. Percebes? Por isso é difícil ir para o ginásio para muita gente. Opa, É difícil. Compreendo. É difícil. Compreendo. Lá está. Não te vou dizer que concordo. Algumas pessoas passam paninhos. Tipo, arranjam todo tipo de desculpas para não ir. Sim. Mas também há este lado. Claro que sim. Claro que sim. Que demorei a perceber. Lá está, nós também somos muito ativos, estás a ver? Nós queremos explorar tudo e mais alguma coisa. Sim. E há pessoas que, tipo, só o facto de fazer o básico já é, tipo, um bicho de 7 cabeças. Né? Mas lá está, é tudo aqui. É tudo no mental. É tudo na cabeça. Se pudesses voltar atrás, dirias ao Daniel de 15 anos para seguir exatamente o mesmo caminho? Não, estive a falar com um amigo meu. Isso mesmo, se eu tivesse saído da segurança mais cedo, se calhar podia ter começado isto mais rapidamente e podia ter angariado mais clientes do que tenho agora. Ou então, se calhar, com os clientes atuais que eu tinha, se calhar já podia ter acontecido antes e podia estar num patamar mais à frente. Mas também, tipo, se eu não tivesse passado por isto tudo, não tinha aprendido o que sei hoje, não é? Claramente. Só sabemos aquilo que sabemos hoje porque tivemos de errar e aprender com isso. Eu tive de errar. Eu tive de bater com a cabeça na parede ao fecharem-me as portas para o exército para eu mudar de direção. É nas derrotas que tu aprendes. Tive de ir para a reposição, tive de ver que não era aquilo, fui para design, tive de ver que não era aquilo que eu queria, fui para a segurança. Na segurança também não resultou, fui para o personal trainer e acho que todo esse processo não iria ser atingido hoje se eu não tivesse passado por aquilo tudo. Sim. Agora. Claramente. E uma das coisas que eu costumo comentar na minha vida é que eu não mudo nada daquilo que... Nada. Fiz, não fiz, nada. Zero. Se eu tivesse, aliás, quer dizer, realçar, foi aquilo que eu disse logo no início do podcast. Arrependo-me só de não ter ido à tropa. Arrependo porque acho que é uma coisa que... Ainda vais a tempo, tens 23. Não. Estás-me a ver a dedicar agora o meu estilo de vida. Não consigo. Estás com... já estás... Já está demasiado à Yeah. frente e exige a minha presença para que eu possa abdicar assim das coisas. E
E, Eu já sinto que levo uma vida de militar. sim. Já no meu dia a dia. Opa, eu já te disse isto, mas fica aqui à frente das câmaras também, que eu nunca conheci um rapaz tão novo. Neste momento, pronto, conheço dois, o rapaz que me criou a aplicação e tu. Nunca conheci um gajo tão novo e com um mindset tão aberto e tão à frente como conheço o Tiago. Tipo, é completamente ridículo esse tipo de mentalidade que tu já tens, já nos conhecemos há algum tempo, ou seja, tu já tinhas este mindset quando tinhas 21 anos, ou 20 ou 21 anos quando nos conhecemos. Eu fiquei parvo com a tua maturidade, uma maturidade que eu próprio também levei um bocadinho, demorei a desenvolver com o passar dos anos. Por isso, esquece, completamente pasmado com o Tiago que tem aqui à minha frente. E depois é outra situação. Mesmo tendo aquilo tudo que tu tens, és um gajo humilde. Não humilde, tipo, não é nenhum gajo de show off, não as minhas coisas, tal, sei que mais. Tipo, quem pensa assim fosse ver o Tiago, ver no seu Mercedes, sei que mais. Aí, aquele gajo aqui foda-se, não trabalha, sei que mais, não teve resultados, sei que mais, e depois não sabem mesmo. Um terço da missão não dada. sabem nada. Mas Nada. sabes uma cena caricata? É que, pá, eu durante a minha vida toda, isto aconteceu efetivamente, tipo, mesmo muitas vezes, até com a minha namorada. Ele tem a mania. Pá, experimentem falar comigo. Eu sou um gajo total aberto, tipo, que falem comigo. Não faço distinção, até porque quem me conhece sabe de onde eu venho, sabe que a minha realidade não era esta. Não era esta. Tudo que aconteceu foi Deus que sorriu um pouco e a gente agradeceu. Eu acho que eu nunca vou perder este meu lado humilde, porque Não. é isto que me caracteriza, estás a ver? O pessoal pensa, tipo, o Tiago então é um gajo que tem uns pais que tinham uma empresa e meteram ali num lugar em que ele só tem de atender chamadas E passar faturas. e passar faturas. E sorrir para as E sorrir câmaras. para as câmaras. E é isto o Tiago Leitão. Exato. E não, o Tiago Leitão é um gajo que às 5 da manhã já está a pé e se tiver de se deitar à 1 da manhã para no dia seguinte acordar às 5 da manhã novamente para fazer tudo de novo, faz. E foda-se. Sim. É preciso dar valor. Dani, eu não vou dizer isto, que fique bem claro, que eu não vou dizer que não tenho o meu lado playboy. E vou ser humilde ao ponto, se não fosse humilde não diria isto abertamente. Eu não vou dizer que não tenho o meu lado playboy, Dani. Que tem, mas foi algo e é algo que vai ficando cada vez mais para trás. Porque eu acho que o playboy tem mentalidade de menino. É um menino. Nunca chega a ser adulto. Estás a ver? E há um momento em que tu percebes em que ninguém te vem salvar, na realidade. Eu vou dizer o que mais me assusta na minha vida. É que isto acabe. Sabes? A mim não me mete medo ir... aliás, eu digo muito ao meu companheiro que me ajuda com este trabalho todo do canal, que hoje, se tivesse 18 anos, não tivesse esta empresa, eu era trolha. Se isto cair, eu vou ser trolha. Não tenho medo nenhum disso, de trabalhar, seja no que for, ser peixeiro, trabalhar num talho, barrer ruas. Dani, trabalho a mim não me assusta. Agora, assusta-me sim ficar sem isto. E não te vou mentir, houve muito tempo, após os meus 18 anos de concluir o secundário, até porque envolveu ali o Covid e tal, e a pessoal ficou com a mente assim um bocado abananada, e eu inclusive, deixei-me dormir à sombra da bananeira. Apesar de ser humilde lutador e trabalhador e focado. Nós já há um momento na vida já relaxámos. Claro que sim, mas eu tenho a benção de ter um mentor e uma mãe que, pá, são das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço em toda a minha vida. Que vêm mesmo de uma realidade complicada, vêm mesmo de uma realidade onde não havia posses e construíram um império. Pá, estamos em 27 países.
27 países. Não é coisa pouca. Não é coisa pouca. E porque foi o trabalho deles. E o facto de eles me orientarem, me chamarem a atenção, não terem medo nenhum de me chamar a atenção, eu cair na real pelos ensinamentos dele, me permite crescer, me manter humilde. Não é... Ganho muito. Eles rapidamente viram-se para mim: olá, ganhas muito. Com isto. Para onde é que vai o dinheiro? Vais logo a Cristo. Estás a ver? Tens todas essas ambições. Gastas nisto e nisto. Para onde é que vai o dinheiro? Novamente, vais a Cristo. Por isso, é com quem tu te rodeias. Claro. Na verdade. Eu deixei, e vou utilizar uma frase que um grande amigo meu, foi o primeiro convidado aqui, que é o Simão, o SP Rocha, me disse em off várias vezes: os manos de Gansas têm que ficar para trás. Quem sabe daquilo que eu estou a falar sabe perfeitamente que se tu te rodeares de 6 palhaços, tu vais ser o 7º palhaço. Eu desliguei-me completamente de muita gente com quem andei no secundário, e posso dizer que as pessoas que eu mais me rodeio são as pessoas de ginásio, são as pessoas mais bem-sucedidas que eu já vi em toda a minha vida. Claro. És tu, é o tal rapaz que me criou a aplicação, tem um cliente com o seu próprio restaurante, tenho um cliente que é um guia turístico espetacular, um dos guias turísticos que eu mais impressionado, tem uma cultura geral incrível, tem clientes que têm um negócio por trás muito bem sucedido, e aprendo com eles todos, e rodeio dessas pessoas todas. Dani, É incrível. se tu... Há uma coisa que fique bem clara. Eu, se tivesse que dizer o maior ensinamento com 23 anos, que acho que posso passar algum ensinamento para algumas pessoas, velhas ou novas, não importa. Porque isto, tu não medes o ser bem sucedido pela tua idade que tu tens no cartão de cidadão. Network. Contactos. Contactos é tudo na vida. Pá, esquece. É uma coisa absurda. Se eu te for a contar aqui, eu tinha para aqui histórias que só o facto de me ter dado com X pessoa, só o facto de me ter-me permitido estar naquele momento e conversar, não ser um cara de pau e ser cara trancada, como muita gente acha, eu estou numa boa. Right place at the right time. Né? E o facto de eu poder falar 3 línguas ainda mais me permite conversar com mais gente. Claro. Né? Por isso é que eu digo que acho que a humildade, e publiquei isso num vídeo, vai-se manter a vida toda. Vai-se manter a vida toda. Dificilmente vou perder, porque lá está. As pessoas com quem eu me rodeio não quer dizer que sejam para a minha vida toda neste momento, porque tudo tem uma fase, mas sou-te franco. Acho que lá está. É as tuas origens que te definem. É as tuas origens que te definem. Por isso, obrigado pelo elogio, digo-te já. Por fim, se puderes revelar aqui à malta qual é o maior sonho do Daniel, aquele que ainda não partilhaste com quase ninguém. Se tivesses que partilhar aqui um bichinho de alguma coisinha, pode ser uma viagem, comprar um carro, adquirir uma bicicleta, ou construir algo. Meu maior sonho, derivado daquilo que eu já atingi até hoje, pronto, já falei que quero expandir mais o meu negócio. Um dia, pronto, ambiciono ser pai, não é? Gostava de ir ao Japão, adorar ir ao Japão. Pá, tanta coisa que eu acho que atingi. Só foi há pouco tempo que comecei a viajar. O ano passado comecei a viajar pela primeira vez na minha vida. Como é que tem sido? Incrível. Ainda quero ver se viajo pelo menos mais uma vez este ano, antes do final do ano. Por isso gostava muito de ir ao Japão futuramente.
Eu gostaria muito futuramente de ter o meu próprio estúdio. Ok. Gostava de ter a minha própria imagem de marca, Sim. ter o meu próprio espaço com clientes e isso tudo. Mas é um sonho, ainda está a ser construído outras partes para poder alcançar isso. Pode ser atingir um dia ou não, mas seria um maior sonho. Mas sem dúvida nenhuma que criar uma família era também, é aquilo que mais me puxa. É. Que a minha namorada tenha sucesso, que ela esteja bem, que eu esteja bem e que consiga, tipo, crescer e, tipo, ao mesmo tempo também ter pessoas a crescer à minha volta. É. Opa, no Um bom fundo, sonho. no fundo é basicamente tudo aquilo que eu tenho neste momento, mas Vendias-me esse peixe. mais. Vendias-me esse peixe. É. Vendias-me esse peixe. É. Olha, eu aproveito também partilho aqui. Eu tenho um sonho. O meu maior sonho é ser pai. É. De resto, acho que É basicamente muito daquilo que a gente já tem hoje, mas mais e melhor, como é óbvio. É um negócio, mais marketing, mais pessoas sim. boas à nossa volta, mas há uma coisa que tipo que é indiscutível e não é substituível, não é? É Claro a que sim. parte de um dia Procriar? um gajo ser pai por criar. Hum, eu já estou mentalizado que eu e a minha namorada, se um dia formos pais, vamos adotar. Que a minha namorada, pronto, derivado às condições que ela teve cancro e tem menos probabilidade de engravidar e que tenhamos uma criança com problemas de saúde, isso Sim. tudo, o risco é mais elevado. Mas foi uma coisa que a gente, por acaso, falou depois da gente termos passado por aquela fase Sim. difícil na nossa relação há uns meses atrás. Ela disse: estávamos a passear, e ela virou-se para mim. Daniel, quando a gente conseguimos a nossa casa, vamos adotar, não vamos? E eu, claro que vamos. Tenhas dúvidas é isso. Depois a gente conseguimos a nossa própria casa, a gente vai adotar. Se tudo, o meu negócio, isso tudo, eu Claro vi que que eu sim. tenho posses para isso, eles também vão ver, tu para adotares, tipo, eles veem tudo. Tu para teres um filho, tens um filho, ninguém te vai ter o filho. Claro que sim. Se as mínimas condições tens. Tu para adotar, tens de ter as condições Claro. duras para conseguir teres um filho. Por isso, eu se tiver a adotar, e não tenho problemas nenhum com isso, porque eu considero que fui adotado pelo meu pai. O meu pai colheu duas crianças, um com 8, outro com 5, do nada, uma mãe já com 2 filhos, e olho para ele como meu pai e não vejo outra coisa. Por isso. Acabamos por chegar aqui ao fim do nosso episódio. Antes de terminar, queria dar aqui uma parte final. Queria te dizer que és uma pessoa que me inspira bastante. És uma pessoa que eu tenho um respeito tremendo. És uma pessoa que se eu tivesse que dizer, és um lutador. És das pessoas, aliás, até friso isto, tu és das pessoas mais lutadoras que eu conheço. E conheço bastante gente, mas põe-te no pódio. Põe-te Yeah. no pódio, porque face à tua história de vida, face à tua situação, hum, a maneira como tu arregaçaste as mangas e não tiveste medo de ir em busca de mais, é sem dúvida muito bonito aquilo que tu fazes no teu dia a dia. E segundo tu, eh, essa tua infância caracterizou-te, mas não permitiste que definisse o teu futuro. E isso é algo que as pessoas, se tu permitiste também essa tua parte, como permitiste hoje, as pessoas devem tirar daqui uma história e uma lição de vida pelos outros também que nós somos capazes de aprender. Se calhar nós não estamos assim tão mal. Ainda no convidado passado, como comentamos isso, também vem de um cenário complicado e foi o que ele disse, eu não posso permitir que fatores exteriores
me coloquem neste ponto. E realmente é mesmo muito bonito o teu trajeto e jornada. E é um prazer enorme poder te chamar de amigo. Que por uma situação normal nós tivemos um conquistar de uma amizade fenomenal, eu diria. Por isso, obrigado por teres aceitado o convite. Realmente és um convidado muito especial por te ter cá. Por isso, obrigado. Obrigado por me teres recebido, obrigado pelo convite, opa, e sem dúvida nenhuma, pronto. Para além, mais do que aluno, passaste a ser um amigo, e é isso que eu por acaso gosto muito no meu acompanhamento, é mesmo isso, tipo, as pessoas passam a ser meus amigos. Por isso eu gosto muito desta frase, e até fica já assim, pode ficar para o final. Mais depressa um cliente fica teu amigo do que um amigo fica teu cliente. E é isso que eu levo para o resto da minha vida neste trabalho, porque hoje em dia os meus melhores amigos, as pessoas que mais sabem sobre mim e mais conversam comigo, são meus alunos. E eu fico extraordinário com esse accomplishment. Entendo perfeitamente, acreditar, entendo perfeitamente. Por isso, malta, espero que tenham gostado do episódio. Iremos continuar com os convidados, irão surgir. Este mês vai surgir bastantes episódios, por isso fiquem por aí. Espero que tenham gostado e tirado uma grande ilação. E mais uma vez, obrigado, meu querido, por teres vindo. Bem,